na sequência, eu quero fazer a leitura com vocês de alguns trechos aqui do texto, né? Tô com o livro, tô com o texto na mão. Pegue você aí o seu também e vamos juntos fazendo a discussão de algumas partes. Vamos começar? Vamos junto ali na página 45. Eu quero ler com vocês para a gente discutir um pouquinho o último parágrafo dessa página, né? Aquele que começa com o que nos leva a agir. Bora junto. O que nos leva a agir, sem dúvida, são motivos gerados no contexto da nossa vida cotidiana. Os motivos, por sua vez, sejam de ordem subjetiva ou objetiva, colocam-nos em ação. Ou seja, o que faz a gente fazer tudo que a gente faz no dia a dia são motivos, né? Bizuneck explica que a motivação pode ser aplicada para diferentes atividades humanas, considerando a própria origem da palavra, motum, que é motivo, né? Então, embora aqui a gente vai discutir a motivação dentro do contexto da aprendizagem de música, a gente pode pensar que a gente tem motivação, a gente tem motivos para fazer tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então a motivação é uma coisa que está presente na nossa vida, em todas as atividades que a gente faz, e não só naquelas relacionadas à aprendizagem de música. Aí continuando, assim, nas palavras do autor, a motivação é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o curso de uma determinada ação. Então, repara que aqui a gente já tem resposta para um dos nossos questionamentos, né? Para uma das nossas questões norteadoras de leitura, que é o que é motivação? Então, motivação é aquilo que move uma pessoa, é aquilo que coloca essa pessoa em movimento, né? Aquilo que nos leva a agir, né? Como diz o texto, né? Aquilo que move uma pessoa ou que põe em ação essa pessoa, né? Ou faz ela mudar o curso de uma ação que já esteja acontecendo, né? Então, motivação é isso, é se colocar em movimento, como a própria palavra sugere. Aí, continuando, a gente tem na página 46, no primeiro parágrafo dessa página, uma sequência dessa mesma ideia que vinha sendo discutida, né? Vamos ler juntos. Rive sugere que o estudo que envolve motivação, abre aspas, refere-se aos processos que fornecem ao comportamento sua energia e direção. Então, quando a gente vai falar sobre motivação, aqui a gente vai ver que a gente vai estar falando também sobre processos que fornecem ao comportamento a sua energia e direção. O que é isso? São processos mentais, né? A motivação envolve processos mentais que dão energia para a gente agir. Então, elas não só colocam a gente em ação, colocam a gente em movimento, como elas fornecem essa energia para a ação. E quando a gente pensa em energia aqui, a gente está pensando em energia num conceito mais, num contexto mais psicológico, né? Porque a gente também tem energia psíquica, né? Energia que nos coloca em movimento, não só em movimento do ponto de vista físico, né? Mas também tem energia que move os nossos pensamentos, as nossas ações, etc, né? Então, quando a gente vai falando de motivação aqui, a gente também vai estar falando dessa energia para agir. Continuando o texto. A energia seria o que Rive chama de força da ação, que pode ser forte, intensa, persistente. Já a direção, de acordo com o autor, está relacionada a um objetivo, isto é, um comportamento orientado para determinado fim. Ou seja, sempre que você emprega uma energia, né, para se colocar em movimento, para fazer uma ação, essa atuação tem uma direção, né? Ou seja, essa atuação tem um objetivo. Se você vai agir, é porque você quer chegar em algum lugar, é porque você quer chegar a fazer alguma coisa, né? Aí, continuando o texto. Assim, podemos pensar que todo o envolvimento do sujeito com a música, seja aprendendo ou praticando, é desencadeado por meio de um fator ou processo psicológico direcionado para um fim. Isso é muito importante, né? Então, todo o processo de aprendizagem musical, ele está direcionado a um fim, ele tem uma direção, como a gente discutia aqui, né? Toda ação musical, ela visa um determinado objetivo, né? E isso tem tudo a ver com motivação, né? Só vai haver motivação para um aprendizado musical, só vai haver motivação para se desempenhar uma tarefa se existe um objetivo em vista, né? Se o estudante, se o professor conseguem traçar um objetivo ou alguns objetivos, né? Essa discussão que a gente tá falando aqui sobre motivação, não sei se te lembra também, aquela discussão que a gente teve lá na aula sobre prática ou estudo deliberado, né? O estudo ou a prática deliberado eram esses estudos que a gente faz visando atingir um objetivo, visando chegar
em algum lugar, né? Essa prática muito eficiente, muito organizada, muito planejada, mas que visa um objetivo. E do mesmo modo, a gente vai discutir aqui na sequência, que não tem como a gente ter motivação, não tem como desencadear processos de motivação se não existe um objetivo bem traçado, né? Se professor e aluno não sabem aonde querem chegar exatamente, né? Então, fazendo uma síntese do que a gente discutiu nesse parágrafo aqui, a gente pode dizer que a motivação é um processo psicológico, né, uma coisinha que acontece lá dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, da nossa cognição, né, dentro do nosso sistema psicológico, né, ele é um processo que acontece lá dentro e que é direcionado para um fim, ou seja, ele visa um objetivo, como a gente estava discutindo. Então, repara que aí a gente também acabou de responder uma pergunta daquelas nossas, né? Um daqueles questionamentos, um daqueles problemas norteadores da nossa leitura, né? A gente acabou de responder o que é motivação. Ainda continuando essa discussão sobre o que é motivação, como é que a gente pode definir essa palavrinha, motivação, vem comigo aqui junto na página 47, no primeiro parágrafo dessa página, a gente também vai ter uma resposta para esse nosso questionamento. A gente também vai entender um pouquinho o que é motivação. Bora ler junto. Lá está escrito assim: no estudo da música, portanto, elementos de ordem intrínseca ou extrínseca, como os fatores ambientais, são colaborativos no processo de prática, ensino e aprendizagem musical. Ou seja, para a gente aprender, para a gente ensinar música, né, para a gente se sentir motivado a fazer essas coisinhas, existem fatores de ordem intrínseca, ou seja, que estão dentro do sujeito, que dizem respeito ao interior da pessoa, e também existem fatores de ordem extrínseca, ou seja, que vêm de fora da pessoa, né, como o texto está dizendo ali, como os fatores ambientais. E quando a gente pensa em ambiente aqui, a gente não pensa só nas coisas, né, nas paredes que nos cercam. Quando a gente está pensando em ambiente, a gente pensa inclusive nas pessoas que nos cercam, né, nos programas de ensino, nas instituições, nas escolas, né, então a gente define ambiente aqui de uma forma um pouquinho mais ampla, tá bom? A gente não está pensando só em coisas físicas, né? A árvore lá fora, não é nesse sentido de ambiente, tá bom? Ambiente também pode envolver pessoas, também pode envolver instituições. Então, voltando aqui, né, a gente sabe que vão ter, a gente está vendo aqui que vão ter dois fatores envolvidos, aí, imbricados nessa questão da motivação. Existem fatores de ordem intrínseca e de ordem extrínseca. Bora continuar a leitura. Em relação à questão ambiental, ou seja, esses fatores extrínsecos, por exemplo, Bertolini e Silva complementam. Olha que interessante essa citação. Ambientes que promovem a cooperação ao invés da competição, ou seja, que promovem a colaboração, a ajuda entre pares, né? Ao invés da competição, né? Do ser melhor do que outros pares, do não ajudar outros pares porque você precisa se sobressair, né? Então, ambientes que promovem a cooperação, que respeitam as diferenças individuais e valorizam as diversas habilidades do ser humano, ao invés de colocar ênfase maciça na habilidade intelectual, né, que geralmente é um grande foco da escola, né, só o intelecto, só a razão que é valorizada, né? Então, ambientes em que você valoriza o sujeito como alguém que não só tem razão, mas como alguém que também sente, como alguém que tem outras habilidades que não são relacionadas ao intelecto, né? Então, esse ambiente de respeito, esse ambiente de colaboração, ou ambientes como esse, né, são fundamentais na promoção da motivação para a aprendizagem adequada. Ou seja, parece que os fatores extrínsecos aí, né, esses fatores que estão relacionados ao ambiente no qual a pessoa está inserida, né, e quanto melhor for esse ambiente, ou seja, quanto mais acolhedor, quanto mais respeitoso, quanto mais colaborativo for esse ambiente, a gente vai ver que mais propensa a pessoa está a desenvolver motivação para agir dentro daquele contexto, né? Isso daqui que a gente está discutindo tem absolutamente tudo a ver com a motivação para aprender, com a motivação até mesmo para ensinar, né? Por que às vezes as crianças, os alunos de música, por exemplo, não se sentem motivados a aprender? Ou pensa você aí, né? Se em alguma situação você já se sentiu desmotivado enfim, a fazer qualquer atividade, a aprender, a tocar, a se envolver com música, né? Você vai entender o que eu estou falando. Ambientes em que não há essa colaboração, ambientes que não respeitam o sujeito, ambientes que não acolhem a pessoa e as suas diferentes habilidades, são ambientes que não estão propensos ao desenvolvimento da motivação, né? Se você aí, enquanto estudante, já vivenciou alguma experiência em que você não era acolhido pelo ambiente, em que você tinha medo de se expor, em que você tinha medo de repente seus colegas te ridicularizarem ou qualquer coisa do tipo, né?
provavelmente era um ambiente, era uma situação na qual você não se sentia motivada a realizar aquela tarefa, né? Do mesmo modo acontece com os alunos. Se o professor não constrói esse ambiente enfim, de acolhimento, a motivação não tem espaço para acontecer, né? Mas voltando aqui ao que a gente dizia, a gente também tem uma definiçãozinha do que é motivação que está embutida aqui nessa discussão que a gente está fazendo. Então, como a gente falava, a motivação ela envolve fatores extrínsecos relacionados ao ambiente e também fatores intrínsecos relacionados à própria pessoa. Então, a motivação também precisa partir da própria pessoa. Quando a gente está falando isso, a gente também está definindo, né? A gente está dizendo que motivação é essa coisa a gente já acabou de definir o que é, né? Mas motivação, ela envolve aspectos intrínsecos e extrínsecos, né? Então, ela é essa coisa, entre aspas, que parte do próprio sujeito e que parte também do ambiente, né? Que depende do ambiente no qual o sujeito está inserido. Aí, seguindo a nossa discussão, a gente vai agora para debater um pouquinho o nosso segundo problema, né? A nossa segunda questão norteadora de pesquisa, que era como que a gente consegue motivar alguém? Como que a gente, enquanto professor, por exemplo, consegue motivar um aluno? Ou até mesmo como a gente, enquanto estudante, consegue se motivar para aprender? A gente vai ver na sequência que existem várias teorias, vários teóricos que vão tentar dar explicações do como que a motivação acontece e como que a motivação pode ser provocada, tá bom? Então vem cá junto comigo, a gente vai começar a nossa discussão aqui na página 49. No segundo parágrafo dessa página tem um trechinho ali que eu gostaria de ler com vocês. Esse é aquele parágrafo que começa com "no processo". Bora junto? No processo de prática, aprendizagem musical, essa teoria, de qual teoria ele está falando aqui? Ele está falando sobre a teoria da autodeterminação, de Deci Ryan, né? Então, essa teoria da autodeterminação de Deci Ryan, no processo de prática ou aprendizagem musical, sinaliza a relevância do papel do professor, pais e pares, bem como os fatores sociais nesse processo. Ou seja, a Deci Ryan, vamos falar que a motivação é conseguida, né? A motivação ocorre graças à influência do professor, dos pais, dos pares e de outros fatores sociais. Ou seja, aqui para essa teoria da autodeterminação do Deci Ryan, os fatores extrínsecos, né? O ambiente tem grande relevância, né? Continuando na nossa leitura, isto é, a partir de incentivos e estímulos externos à vontade do estudante ou músico que o levam a estudar um determinado repertório, por exemplo, esse pode chegar a um nível de apropriação desses elementos externos, tornando-os internos à sua vontade, ou seja, gerando uma perspectiva interna introjetada, identificada ou integrada. Então, o que é isso? Como a gente discutia, a teoria do Deci Ryan, a teoria da autodeterminação, vai estar dizendo que a motivação, ela parte, ela envolve esses agentes, essas figuras externas, como pais, professores ou outros fatores ambientais, mas essa influência externa, ela chega a ser internalizada, né? Ou seja, o sujeito transfere para dentro de si aquilo que existia no ambiente, ou seja, essa motivação que começa sendo extrínseca, né, que está fora do sujeito, ela uma hora se torna intrínseca, ela se torna internalizada a ele, né? E esse processo de internalização, ele pode acontecer em três camadas, né? De três formas diferentes, na verdade, né? Que é o que a gente vê ali no final dessa frase que eu acabei de ler, né? Essa perspectiva interna, ela pode ser introjetada, identificada ou integrada. O que é isso? A primeira, nessa perspectiva introjetada, é quando eu simplesmente assimilo aquilo que está fora, aquilo que vem do meio, aquela motivação que é extrínseca, que parte, por exemplo, da figura dos pais. É quando eu pego essa motivação e simplesmente assumo ela como minha, mas sem de fato me identificar com aquilo, né? Por exemplo, quando pensa lá numa criança que vai fazer aula de instrumento porque a mãe gosta, porque a mãe mandou, né? Porque a mãe leva para aula e faz a criança estudar aquilo, né? Esse tipo de estudante, ele pode internalizar em algum nível aquela motivação que é extrínseca, aquela motivação que parte da mãe, que parte do exterior,
anterior, e ele pode internalizar ela nesse primeiro nível, né, nesse nível da introjeção, simplesmente como algo de, poxa, eu não me identifico, isso ainda é a vontade da minha mãe, eu tô aqui na aula estudando esse instrumento porque é minha mãe que isso não é um desejo meu, eu não tornei esse desejo da minha mãe como um desejo meu, mas, enfim, tô aqui, tô estudando, eu introjetei. Então, essa motivação que é externa, essa motivação que parte do outro. A gente ainda tem um outro tipo de motivação, que é essa identificada. Ou seja, é aquela que a pessoa, no se apropriar dessa motivação que vem de fora, ela até, eu acho que existe algum nível de identificação, eu acho que eu gosto em alguma medida de estudar um instrumento, né? Eu tô aqui porque minha mãe mandou, eu não tô aqui porque eu quero, né? Mas eu em algum modo me identifico, em algum modo também tenho esse desejo por estar aqui estudando o instrumento, né? Então é um processo já um pouquinho mais profundo, né? De internalização, de introjeção desse desejo que parte de fora, né? Dessa motivação que é extrínseca. E a gente tem o último nível, digamos assim, que é o da motivação integrada, né? É quando a pessoa toma realmente para si aquela motivação que ela era extrínseca, a ponto da gente dizer que não tem distinção entre essa motivação extrínseca e a intrínseca, ou seja, a gente não tem diferença entre aquela motivação que partiu de fora, que partiu da mãe, por exemplo, para aquela motivação que partiria do próprio sujeito. Ou seja, a criança, por exemplo, ela compra para si aquela ideia, aquela vontade, aquele desejo da mãe de forma tão profunda que é como se ela própria sempre quisesse, né, de ter estudado aquele instrumento. Ela não está ali porque a mãe mandou, ela está ali porque ela realmente quer, né? Então esse seria o nível mais aprofundado, assim, de tomar para si a motivação que é extrínseca, né? De tornar ela realmente intrínseca. Aí, continuando a leitura do texto, o texto segue, ó. O sujeito, após um período de internalização dos fatores externos, por meio de uma identificação e valorização da ação, passa a sentir-se cada vez mais motivado. Então, é isso que a gente está falando, né? Ele sai desse primeiro nível de motivação em que, poxa, eu tô aqui porque minha mãe mandou, até chegar naquele ponto de, nossa, eu tô aqui realmente porque eu quero, né? A ponto da gente esquecer que no começo até existiu uma motivação extrínseca, né? Para se começar. Até teve um start, um empurrãozinho que partiu ali de fora, mas a pessoa comprou tanto para si aquilo que agora o desejo é dela mesmo, né? Ela tá ali porque ela quer, ela não tá ali porque alguém mandou, porque alguém faz pressão para ela estar na aula, né? Continuando a leitura, nesse movimento de internalização, muitos fatores podem contribuir, como os incentivos e a valorização da ação pelos outros sujeitos, professores, pais, colegas, né? Ou seja, como é que a pessoa, como é que o aluno, por exemplo, chega a internalizar esse desejo que veio de fora? Como é que ele interioriza essa motivação que era do outro, né? É partindo do outro, exatamente, né? Então é muito interessante a gente falar isso, porque muitos pais às vezes falam, não, eu não vou forçar meu filho a fazer aula de música, ele não quer, né? E é interessante a gente pensar que muitas das coisas que a gente faz na vida, no começo a gente realmente não queria fazer, né? E a gente, à medida que foi se envolvendo com a coisa, a gente foi introjetando, tornando nossas essas motivações extrínsecas, a ponto de a gente realmente gostar da coisa e se envolver com ela porque a gente quer. Aí a gente mesmo passa a querer, a gente não faz mais por obrigação, né? Então, muitos processos de motivação, ou melhor, né, segundo a visão de Deci Ryan, os processos de motivação, eles começam vindo de fora, eles começam sendo extrínsecos, eles começam muitas vezes como uma obrigação de fazer, eles começam por pressão dos pais, dos professores, e não porque a criança quer, propriamente, né? Até fazendo uma parte aqui, né, só pra gente mudar um pouquinho a discussão, né? É interessante a gente pensar isso porque tem, por exemplo, teóricos lá do campo da educação, né, os teóricos que defendem a escola nova, né, eles vão dizer que o professor não pode obrigar o aluno a fazer nada, né? O professor tem que simplesmente respeitar os desejos que partem espontaneamente do aluno, né? E essa é uma teoria que é muito criticada, embora a gente ainda veja muito professor hoje em dia mesmo, muita gente formada que já devia de ter superado essas ideias, né? A gente ainda vê muita gente defendendo esse tipo de ideia, né?
Se a gente for partir aqui da teoria da motivação de Deci Ryan, né, dessa teoria da autodeterminação, a gente vê fundamentação para dizer que esse ideal escola novista de, deixa a criança se envolver só com aquilo que ela quer, é mó furada, né? Porque a criança não vai se motivar para fazer a maior parte das coisas que ela poderia vir a fazer se a gente deixar ela solta, né? Sem uma pressão vinda de fora, sem um estímulo, sem uma motivação de natureza extrínseca, né? Então é por isso também que a professora faz vocês, por exemplo, entregarem trabalho valendo nota, terem que fazer determinadas atividades, né? Porque de repente o desejo de vocês fazerem aquilo é parte dessa motivação extrínseca, né? De repente chega uma hora que vocês internalizam essa própria motivação que ela passa a ser de vocês, um desejo de vocês, né? Mas enfim, voltando aqui para a nossa leitura, né? Onde é que a gente estava? Nesse movimento, então, só vou retornar aquela frase para a gente pegar de volta o fio da meada e seguir, né? Então, nesse movimento de internalização, muitos fatores podem contribuir, como os incentivos e a valorização da ação pelos outros sujeitos, professores, pais, colegas. A observação do próprio estudante sobre os resultados do seu estudo, o que faz com que esse se sinta confiante em relação às suas capacidades, também é uma coisa que interfere na motivação. Ou seja, primeiro a criança não quer fazer, ela só faz porque o pai mandou, porque o professor mandou, né? Aí depois ela começa, opa, olha só, isso dá resultado, eu sou capaz de fazer isso, né? Eu tenho talento para isso, eu consigo fazer. Então a criança já vai se sentindo mais motivada. Tô falando em criança aqui, mas a gente pode pensar em adulto, a gente pode pensar em qualquer pessoa de um modo geral, tá? Só tô falando em criança como um exemplo, pra gente puxar a discussão. Aí, seguindo, o envolvimento com o processo de estudo e a cada vez maior valorização pessoal dos resultados obtidos, porque gera no indivíduo maior autonomia para a execução de diferentes atividades musicais. Ou seja, à medida que a pessoa vai tendo sucesso no estudo, à medida que a pessoa vai criando autonomia para estudar, né? Porque ela vai entrando meio que no ritmo daquele processo que foi forçado, às vezes, pelo outro, né? Forçado pelos pais, pelos professores. Então, à medida que a pessoa vai pegando gosto, à medida que a pessoa vai vendo os resultados, essa motivação intrínseca, essa motivação que parte do interior do sujeito, ela vai surgindo. Então, só fazendo uma síntese, aqui para a teoria da autodeterminação de Deci Ryan, como que a gente consegue se motivar? É partindo de motivação extrínseca, né? É partindo desses fatores ambientais, como pais, professores, até outras questões sociais, como, por exemplo, ter um irmão que estuda, ou ter um colega que toca música, por exemplo, né? Então, para Deci Ryan, é partindo dessa motivação de natureza extrínseca, que devagarzinho vai se tornando intrínseca, que o estudante chega a se motivar, por exemplo, aqui no nosso caso, para aprender música, né? Então, toma nota aí que a gente acabou de responder um outro problema nosso, uma outra questão norteadora de leitura aqui do nosso texto. Continuando essas nossas respostas, essa nossa discussão sobre como que a gente pode conseguir se motivar, a gente vai ver uma outra teoria agora que está aqui na página 50. A gente vai ler o terceiro parágrafo dessa página 50, que vai estar apresentando para a gente um outro teórico e uma outra teoria que vai explicar um pouquinho como que a gente consegue gerar motivação ou como que a motivação acontece. Bora junto ler esse terceiro parágrafo da página 50? Ele diz assim: o estudo sobre as crenças de autoeficácia é desenvolvido no contexto da teoria social cognitiva de Albert Bandura. Então, esse é a nova teoria que a gente vai discutir, e esse é o teórico, né, Albert Bandura. Então, voltando desde o começo do parágrafo. O estudo sobre as crenças de autoeficácia é desenvolvido no contexto da teoria social cognitiva de Albert Bandura, cujo foco é o comportamento motivacional humano, inserido em um contexto social. Para Bandura, a crença de autoeficácia pode ser considerada como um julgamento da capacidade pessoal do indivíduo para enfrentar certa situação. Essa teoria, então, essa teoria social cognitiva, que considera muito o meio social, né, como a gente estava vendo ali, né, como um fator, como contexto social, como um fator que vai interferir na motivação humana, né? Então, essa teoria do Bandura, que é social, ela vai usar uma palavrinha aqui que é interessante a gente definir, porque a gente vai ver aparecendo bastante no parágrafo, que é crença de autoeficácia, tá? Ela é uma teoria de motivação que está construída em cima desse conceito de crença de autoeficácia. O que é isso? A frase está dizendo aqui, tocou o interfone. A frase está dizendo aqui, né? Para Bandura, a crença de autoeficácia pode ser considerada como o quê?
como um julgamento da capacidade pessoal do indivíduo para enfrentar certa situação. Então o nome já está dizendo, né? Essa crença de autoeficácia é o quanto eu acredito que eu sou autoeficaz, ou seja, o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer determinada coisa. Então aqui pro Bandura, a pessoa vai se motivar ou não se motivar a fazer alguma coisa dependendo do nível de crença de autoeficácia que ela tem, ou seja, dependendo do quanto ela se julga capaz ou não para fazer determinada coisa, né? Você provavelmente já deve ter experimentado isso aí na tua vida, né? Quando a gente se julga capaz de fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. Quando a gente acha que a gente tem condições de fracassar, tem muita gente que desiste, né? Tem muita gente que fala, não, eu não vou lá fazer, porque eu sei que eu vou quebrar a cara, porque eu sei que não vai dar certo, então eu já nem me meto a fazer, né? Então, para a Bandura, se motivar ou não se motivar tem a ver com o nível de crença de autoeficácia que a pessoa tem. Continuando a leitura. Então, essa crença, segundo o autor, não pode ser confundida com autoestima, ou seja, não é a mesma coisa. Não é a crença de autoeficácia, não tem a ver com autoestima, com o quanto eu me amo, com o quanto eu não me amo, tá? Não é exatamente a mesma coisa. A crença de autoeficácia é o quanto eu me julgo capaz ou não de fazer alguma coisa, né? Pode ser que a pessoa super se ame, ou pode ser que a pessoa super não se ame, por exemplo, mas se julgue capaz de fazer alguma coisa, né? Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá? São dois conceitos diferentes aqui pro Bandura, né? Então não confundir com autoestima, e também não deve ser considerada como uma crença que o indivíduo tem de que seus resultados de certas atividades têm suas causas em comportamentos ou forças externas, né? Então crença de autoeficácia, o nome já diz, é de autoeficácia, é o quanto eu me julgo capaz de fazer alguma coisa. Não é o quanto eu julgo que eu vou quebrar a cara, por exemplo, se eu for fazer tal coisa, porque os outros não vão me reconhecer, ou porque, percebe? Quando você coloca a culpa no outro, né? Não é quando você coloca a culpa em você mesmo, né? Porque tem muita gente que às vezes não faz alguma coisa porque, nossa, eu não vou lá tocar para o meu professor, eu não vou tocar para essa pessoa, porque essa pessoa não vai ter sei lá, a sensibilidade de entender ou de perceber o quão bom eu sou ou o quão capaz eu sou, percebe? São duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa até tem uma crença de autoeficácia legal, mas ela não julga que os fatores externos ali ou que os outros vão saber reconhecer isso. Então, não confundir com autoestima nem com essa crença de que os outros vão responder bem a você, tá? Aí, continuando a leitura. A autoeficácia indica um nível de motivação na qual os sujeitos agem baseados nas suas convicções, portanto, uma motivação de base afetiva. Então, como a gente dizia, né, ela é uma teoria, essa teoria social cognitiva do Bandura, ela vai estar baseada nessas crenças pessoais, crenças que são do próprio sujeito e que o sujeito vai construir em função de experiências afetivas que ele vai desenvolver, que é um pouquinho que a gente vai discutir melhor aqui na sequência, quer ver? Ó? Aí o texto segue no próximo parágrafo. Pajares e Olás, por sua vez, sugerem que as crenças de autoeficácia influenciam fortemente as ações humanas, é o que a gente estava dizendo, né? Eu vou agir ou não vou agir, dependendo do quanto eu acredito que eu sou capaz ou não sou capaz de fazer determinada coisa, né? Aí, seguinte. Tais crenças, de acordo com os autores, formam-se através de diferentes fatores, como experiências pessoais de êxito, experiências vicárias, verbalizações persuasivas e reações afetivas. Então, começando de trás para frente, como é que eu desenvolvo essa crença de que eu vou ser capaz, né? É, por exemplo, através de reações afetivas, é através de experiências afetivas que eu tenha tido ou não tenha tido, né? Provavelmente você se sente, a gente faz muito isso com criança, né? Provavelmente você se sente capaz de fazer aquelas coisas que você recebeu um feedback positivo, que você recebeu um elogio de alguém, que em algum momento alguém reconheceu que você era capaz, né? Quando a gente quer que criança continue fazendo alguma coisa, geralmente a gente faz muito isso, né? A gente fala de forma afetiva, olha, muito bom, parabéns, que legal, que bacana. Justamente nessa ideia de tentar gerar experiências afetivas positivas com aquela coisa, né? Porque provavelmente aí a pessoa, a criança nesse caso, vai se sentir mais motivada a continuar fazendo aquilo, né? Mas não só, como que eu desenvolvo crenças de autoeficácia positivas, né? Por meio de verbalizações persuasivas, ou seja, é quando alguém te convence, né? Você fala, pô, eu não vou fazer isso, acho que não vai dar certo, eu não quero. Aí vem alguém falando, não, mas vai, tenta, vai ser legal. Se você não conseguir, não tem problema, né? Isso é uma verbalização persuasiva. É quando a pessoa tenta convencer o outro pela fala, né?
Ainda, experiências vicárias, tem aqui na nota de rodapé uma definição do que é. Experiências vicárias são experiências motivacionais que ocorrem quando o sujeito aprende observando outros sujeitos executando tarefas, né? Então, muitas vezes a gente se sente motivado a fazer alguma coisa porque a gente viu, sei lá, às vezes com criança, de novo, isso acontece muito, né? Criança pequena, às vezes se sente motivada a fazer uma coisa que nem tem capacidade, às vezes, para fazer, né? Mas a criança desenvolve uma crença de autoeficácia, uma crença de que é capaz de fazer aquilo, porque ela vê, por exemplo, um irmão fazendo com muita facilidade, um irmão mais velho, por exemplo, né? Fazendo com muita facilidade e tendo êxito em fazer aquilo, né? Então, a experiência que aquela criança tem, que aquela pessoa tem observando o outro, também ajuda ela a formular suas crenças de autoeficácia, né? Ou mesmo, talvez você aí já tenha experimentado uma outra situação não parecida com essa, mas também de certo modo relacionada a experiências vicárias, né? Que é, por exemplo, quando você vê alguém tocando e alguém tocando, sei lá, muito mal, mas conseguindo fazer, e você fala assim, nossa, mas se essa pessoa se atreve a fazer isso, peraí, eu que sou melhor, eu que tenho mais habilidade, também vou conseguir fazer isso, então bora lá, né? Assim que a gente desenvolve as nossas crenças de autoeficácia, observando os outros também, né? Seja fazendo bem ou seja fazendo mal alguma coisa, né? Aí o outro exemplo que a gente tem ainda é com experiências pessoais de êxito. Então, como é que eu construo as minhas crenças de autoeficácia? É vendo que eu sou capaz de fazer alguma coisa porque eu fui lá e fiz e deu certo aquela coisa que eu fiz, né? Então, repara que aqui a gente já está respondendo muito bem o nosso problema do como. Para essa teoria que a gente está discutindo, a teoria social cognitiva do Bandura, como que eu me motivo? É quando você tem crenças de autoeficácia elevadas, é quando você acredita muito na sua capacidade de fazer alguma coisa, tá? E como que eu desenvolvo a minha crença de autoeficácia? Como que eu desenvolvo essa crença de que eu vou ser capaz de fazer alguma coisa? Vivendo experiências pessoais de êxito, né? Conseguindo sucesso nas coisas que você faz, vivendo experiências vicárias, ou seja, vendo outras pessoas fazendo e dando certo ou não dando certo, mas vendo outras pessoas fazendo. Ainda por meio de verbalizações persuasivas, ou seja, quando outra pessoa me convence por meio de verbalizações a fazer aquela coisa. E ainda tendo reações afetivas, ou seja, vivenciando sentimentos positivos relacionados àquela determinada coisa, né? Aquela determinada habilidade que você acredita ou não acredita que você vai possuir, né? Então, quando você vive uma experiência afetiva positiva, você provavelmente desenvolve uma crença de autoeficácia legal. Se você vive uma experiência ruim, né, você provavelmente desenvolve uma crença de autoeficácia baixa, né? Talvez vocês conheçam algum exemplo de algum colega, talvez tenha acontecido até isso com vocês mesmos, né? De alguém que, sei lá, foi por uma situação de execução pública e se traumatizou muito tocando em público, ou então de repente foi para uma aula e teve um feedback, uma experiência muito negativa com algum professor, né, uma experiência afetiva muito ruim. Quando isso acontece, a pessoa acaba desenvolvendo naturalmente crenças de autoeficácia mais baixas, né? A pessoa vai se achar menos capaz de conseguir fazer determinada coisa e, consequentemente, ela vai se desmotivar a fazer aquilo, né? Acho que essa discussão para a gente que é professor é fundamental, né? Porque quando a gente tem aquele aluno, às vezes, que não está interessado, que não está motivado, que você fica, puxa, mas como é que eu faço aí para fazer esse aluno querer fazer alguma coisa? Talvez olhar como que ele está construindo essas crenças de autoeficácia dele é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto professor, não está colaborando nesse processo, né? Talvez não esteja dando lá as verbalizações persuasivas necessárias, ou talvez não esteja, de repente, sendo afetivo, né? Fazendo essa pessoa vivenciar experiências afetivas positivas, né? Muitas vezes a gente acha que é dando bronca, passando sabão, fazendo passar vergonha, que a pessoa vai tomar vergonha na cara e vai querer fazer a coisa, né? Então a gente usa uma verbalização persuasiva, às vezes, que é não positiva do ponto de vista afetivo, né? Não gera uma experiência legal para a pessoa. E aí é lógico que a pessoa vai se sentir mais desmotivada e não motivada a continuar, né? Então, verbalizações persuasivas são importantes, mas também se acompanhadas de experiências afetivas positivas, né? Então, só continuando aqui a nossa discussão, Pajares e Olás, eu tô que confundo esse nome,
Pajares e Aulas indicam, portanto, que existe uma relação direta entre o nível de crença de autoeficácia do sujeito e o esforço que esse utiliza na sua ação. Ou seja, o que eles estão dizendo? Que existe uma relação direta, ou seja, quando é alta a minha crença de autoeficácia, também vai ser alta a energia que eu uso para fazer determinada ação, né? O quanto eu me movo ou o quanto eu me motivo a fazer determinada ação, né? Então, crenças de autoeficácia altas significam motivação alta. Se existe motivação baixa, aqui para a teoria do Bandura, provavelmente é porque as crenças de autoeficácia também estão baixas, ok? Ainda respondendo esse problema do como que as pessoas se motivam, a gente vai voltar nessa teoria social cognitiva do Bandura, porque o Bandura ainda fala em um outro conceito. Antes a gente falava sobre autoeficácia, a gente vai falar sobre um outro conceito agora que também está super relacionado com essa teoria do Bandura e que explica tudo, ou que explica bastante coisa, na verdade, relacionada à motivação. Vamos junto comigo aqui fazer uma leitura? Na página 51, eu vou no terceiro parágrafo, aquele logo depois da citação. O parágrafo está dizendo o seguinte: as crenças de autoeficácia envolvem também processos de autorregulação, essa palavrinha nova que a gente vai estar discutindo aqui. De acordo com Zimmermann, a autorregulação é uma capacidade de organização para a aprendizagem do indivíduo que requer estratégias cognitivas que gerenciem as atividades realizadas. O que é isso? Voltando do começo da frase de pouquinho em pouquinho. A autorregulação é uma capacidade de organização, ou seja, a capacidade que eu tenho, o próprio nome já diz, né? De me autorregular, de regular a mim mesmo, de organizar a mim mesmo, né? Então, a capacidade que eu tenho de me monitorar, de me planejar, de me organizar, em síntese, né? Então, a autorregulação é a capacidade de organização para quê? Para a aprendizagem do indivíduo, ou seja, a autorregulação é a capacidade que eu tenho de me regular, de me organizar para eu mesmo aprender. Seguindo, então, a autorregulação é uma capacidade de organização para a aprendizagem do indivíduo que requer o quê? Estratégias cognitivas que gerenciem as atividades realizadas, ou seja, quando a gente está falando aqui em estratégias cognitivas, a gente está falando naquelas coisas que a gente faz, que o nosso pensamento faz, para que a gente consiga aprender, né? Ou aqui, como ele fala, para que a gente consiga realizar a atividade proposta, né? Para que a gente consiga gerenciar a atividade realizada, perdão, né? Então, voltando, estratégias cognitivas são, por exemplo, aquelas que a gente faz quando se monitora, por exemplo, para perceber como é que está a nossa atenção. Será que eu estou concentrado nisso que eu estou fazendo? Será que eu não estou? Opa, agora eu me desconcentrei para fazer determinada tarefa, agora eu preciso voltar a me concentrar. Esse tipo de gerenciamento cognitivo, esse tipo de processamento cognitivo que a pessoa faz consigo mesma, tem a ver com isso que a gente está discutindo, né? É uma capacidade de autorregulação, nesse caso aqui, uma capacidade de autorregulação da sua atenção. E a gente tem que ter capacidade de autorregulação para fazer várias coisas que a gente faz na vida, né? Por exemplo, se você toca violino, você precisa ter capacidade de autorregular a sua técnica, né? De perceber, usando lá a sua cognição, usando a sua mente, usando o seu pensamento, de perceber quando, por exemplo, você tá com a postura errada, quando você, sei lá, deixou de fazer a arcada certa, quando você deixou de controlar dedilhado, sei lá o que você faz aí quando você autorregula a sua aprendizagem de violino. Mas entendeu a ideia? Então, só recapitulando, a autorregulação é essa capacidade de organizar, né, de se organizar para a aprendizagem, que requer estratégias cognitivas, requer essas coisas que você faz lá dentro da sua mente, para quê? Para gerenciar as atividades que você realiza. Então, o tempo todo você tem que estar gerenciando, tem que estar pensando sobre aquilo que você mesmo está fazendo. Por isso, você se autorregula, né? A sua cognição regula você mesmo, organiza você mesmo durante o seu processo de aprendizagem. Isso é autorregulação. Agora vamos ver que essa palavrinha autorregulação também tem a ver com motivação. Continuando. Polidoro e Yazzi explicam que a autorregulação é um mecanismo pelo qual as pessoas exercem controle sobre sua vida emocional, seus pensamentos, seu comportamento e também seu processo motivacional. Então, olha que interessante. Do mesmo modo que a gente tem autorregulação para estudar a técnica do violino, para se concentrar quando se desconcentra, a gente também tem que ter autorregulação para regular, para organizar, para, enfim, trabalhar com a nossa própria motivação. Então é preciso que a pessoa também desenvolva essa percepção, por exemplo, de agora eu estou desmotivada. O que eu preciso fazer para me motivar? Ou não, peraí, eu sei que eu estou motivada, que eu estou desmotivada, mas eu não vou parar.
bora, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Então, essa capacidade de se autorregular, ela também deve agir sobre a motivação. Então, uma pessoa que não tem a capacidade de autorregulação bem desenvolvida, ela é uma pessoa que vai ter dificuldade também para se motivar, para fazer determinadas tarefas, né? Porque você aí já deve ter experimentado, né? Quantas vezes você estava super motivado para fazer uma coisa, mas você começa a fazer a coisa começa a não dar muito certo. Por exemplo, você pega uma peça para estudar e o repertório começa a não dar muito certo, você começa a bater cabeça, as coisas começam a não funcionar, enfim. O que é a tua tendência automática? É se desmotivar para fazer aquilo, é não querer continuar a fazer aquilo, né? Mas já pensou que desastre seria a sua vida? Que desastre é a vida daquelas pessoas que só conseguem começar 1000 coisas e não conseguem terminar nada, né? Porque é justamente isso que acontece. Se você se desmotiva na metade do caminho, e se desmotivar é algo natural, as pessoas se desmotivam, né? À medida que surgem as dificuldades. Já pensou que desgraça seria a vida da pessoa se a pessoa se desmotivasse a continuar qualquer coisa e simplesmente parasse no meio, tudo aquilo que começa, né? Tem gente que é assim, né? Tem signo que é assim. Mas enfim, voltando aqui, né? Isso não pode acontecer, né? Por exemplo, com um aluno nosso, com um estudante de música, né? Isso não pode acontecer. A pessoa precisa se autorregular também, ela precisa desenvolver essa capacidade de olhar para si e dizer, pô, eu tô desmotivada, mas eu não vou parar. Eu preciso sentar e estudar hoje, por mais que eu não tenha vontade. Ou eu preciso, sei lá, pegar e enfrentar o meu professor de frente, olhar para a cara dele, fazer aquelas coisas que ele está falando. Eu não posso me desmotivar e ir para a aula. Esse tipo de coisa. A pessoa precisa dizer para si mesma para se autorregular, né? Mas tem muita gente que não tem essa capacidade de autorregulação. Então, até um pouco do que a gente vai ver aqui no texto na sequência, é importante que a pessoa desenvolva essa capacidade de autorregulação, porque se ela não desenvolve, ela se desmotiva. E fazendo aqui um parênteses nosso, pensando um pouco sobre as questões da educação também, né? É muito interessante a gente pensar que muitas vezes a escola não estimula a gente a desenvolver processos de autorregulação. Quer ver um exemplo, né? A criança pequena lá na escola, né? Ou mesmo calouro, chegando no primeiro semestre de faculdade, né? Eles querem ir no banheiro, o que eles fazem? Eles têm que levantar a mão para a professora e pedir, professora, eu posso sair para ir no banheiro? Né? Tudo que eles querem fazer na sala tem que levantar a mão e pedir autorização para a professora, né? Aí o que acontece? Essa pessoa nunca tem autonomia, né? Essa pessoa nunca consegue tomar decisões por ela própria, né? Ela sempre depende de alguém. Eu tô dando o exemplo do banheiro aqui, mas o exemplo do banheiro é só um, né? Por exemplo, quando o professor pede o trabalho lá na escola e o trabalho tem que ser entregue escrito exatamente com as palavras que o professor usou, ou exatamente com as palavras que estão no livro, né? Quando o professor faz esse tipo de coisa, ele não está permitindo justamente que o aluno desenvolva autonomia, que o aluno aprenda a falar por si próprio, aprenda a pensar por si próprio, né? E a nossa escola, ela faz muito isso. A nossa escola não faz com que as pessoas desenvolvam autonomia, né? A capacidade de tomar decisões, a capacidade de pensar sobre si próprias, né? E isso tem tudo a ver com a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem de se autorregular. Por quê? Essas pessoas nunca precisaram se autorregular na vida. Essas pessoas sempre tiveram alguém regulando elas. Um professor, um pai. E, enfim, quando a gente chega, por exemplo, na faculdade, muitas vezes, né, quando os meninos chegam lá no primeiro semestre de curso e se deparam com, peraí, ninguém vai me cobrar agora? Quando eu pego vocês na semana passada sem ler o texto, sem ir pro fórum de discussão do texto, né, vocês estão aí me mostrando que vocês não têm capacidade de se autorregular, né, que vocês não fazem as coisas porque vocês sabem que é importante, ou que, pô, eu não tô motivado a pegar aquele texto chato lá da aula de psicologia para ler, mas bora, eu sei que é importante, eu tenho que regular a minha própria motivação, até mesmo porque às vezes começando você vê que o troço é legal e você se engaja, né? Mas enfim, a escola não favorece esse desenvolvimento da autonomia, esse desenvolvimento da capacidade de autorregulação das pessoas. Então por isso é muito difícil a gente ver uma pessoa que saiba se autorregular. Inclusive, voltando um pouco nas nossas discussões da semana passada não, né? Daquela primeira semana lá no começo do semestre, em que a gente falava sobre... Primeira semana não, né? Mas enfim, aquela semana em que a gente falou sobre construção de expertise, né? A gente falava um pouquinho que o quão é importante a pessoa ser autônoma, a pessoa saber se perceber, né? O intérprete saber dar conta de si mesmo, do que faz ou do que deixa de fazer. Porque experts são essas pessoas que têm muita consciência do que fazem.
experts têm uma capacidade de autorregulação extremamente desenvolvida, né? Então aí, se você quer chegar a ser um expert, se você quer chegar a ser motivado ou a motivar os teus alunos, você precisa muito desenvolver nos teus alunos, ou você precisa muito desenvolver em você mesmo essa coisa da autorregulação, né? Porque a gente precisa autorregular, inclusive, a nossa própria capacidade de se motivar. Mas bora lá, vamos voltar no texto. Continuando a responder a nossa grande perguntona do como que as pessoas se motivam ou como eu posso vir a motivar um aluno, a gente tem um pouco de resposta também ali na página 52. Eu vou ler com vocês o que está no segundo parágrafo dessa página, aquele que começa com outra teoria, porque aqui a gente vai estar trazendo exatamente isso, uma terceira teoria, um terceiro autor que vai estar explicando pra gente como que a gente consegue se motivar ou como que consegue motivar um estudante. Bora junto aqui, ó. O texto diz assim: outra teoria que contribui para Outra teoria que contribui para a compreensão sobre fatores motivacionais que auxiliam para que as práticas musicais sejam conduzidas de forma motivadora é a teoria do fluxo de Csikszentmihalyi. Aquele nome estranho lê assim, Csikszentmihalyi. O estado de fluxo é uma experiência, e essa teoria que a gente vai ver, essa teoria do Csikszentmihalyi, ela vai fazer muita referência a esse tal de estado de fluxo, a essa palavrinha. Vamos ver o que ela significa. O estado de fluxo é uma experiência vivenciada pelo indivíduo que, ao realizar uma atividade de forma concentrada, perde a noção de tempo, sente alegria ou satisfação e sensação de bem-estar. Garanto que você já vivenciou na sua vida um estado de fluxo, por exemplo, jogando videogame. Tá? O exemplo do videogame é ótimo, porque garanto que você já na sua vida fez isso que a definição diz aqui pra gente, né? Você, por exemplo, já perdeu a noção de tempo jogando videogame, né? Você, de repente, olhou pra fora, já tinha anoitecido e você ainda achava que era meio-dia, né? E você não tinha nem almoçado. Então, a pessoa perde a noção de tempo quando se envolve em um estado de fluxo, em uma experiência de fluxo, né? Ela ainda faz essa atividade de forma extremamente concentrada, né? Você não se desfoca, a tua atenção tá lá direcionada 100% para a coisa, né? Ainda, a pessoa perde noção de tempo, ela sente alegria, uma satisfação muito grande e sensação de bem-estar, né? Você se sente super bem fazendo aquilo, jogando videogame, por exemplo, né? E fica horas e horas a fio. Voltando no texto, segundo Csikszentmihalyi, a experiência do fluxo é gerada quando uma determinada tarefa é desempenhada pelo sujeito em um contexto de equilíbrio entre suas habilidades e os desafios que deve enfrentar. Então, de novo, voltando na situação do videogame. Por que você vive uma experiência de fluxo, um estado de fluxo lá jogando videogame? Porque há um equilíbrio nessa tarefa de jogar videogame, né? Há um equilíbrio entre as habilidades que o videogame requer de você, as habilidades que você tem, né? E os desafios que ele te coloca. E o videogame que te faz ficar concentrado é exatamente esse, né? É aquele videogame assim que vai passando de fase de forma tão gradual que existe um desafiozinho ali para você vencer, é um desafio que te instiga, você tem que passar de fase, mas ao mesmo tempo não é um desafio impossível de ser resolvido. Não é um desafio fácil, é um desafio, né? Você vai ter que vencer alguma dificuldade, mas também não é tão difícil assim que você não consiga vencer, né? Então, quando existe esse tipo de situação em que há um equilíbrio ali entre as habilidades e o que é exigido do sujeito, o sujeito está propenso, ele está com tudo, com a faca e o queijo na mão, para viver um estado de fluxo, né? Aí, continuando a descrição do texto, né? Se os desafios forem muito elevados em relação às suas capacidades, surgem a ansiedade, a preocupação e, em consequência, a frustração, né? Então, por exemplo, vai dar o teu jogo de videogame aí para uma criança de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, tentar passar de fase, né? Ela ainda não tem as habilidades, ela ainda não tem as capacidades para conseguir fazer aquilo, né? O desafio é muito grande diante do que ela tem como habilidade desenvolvida. Então, o que acontece? Ela se frustra e ela não quer mais fazer aquele troço, ela não quer mais brincar de fazer aquele negócio, né? Do mesmo modo, se os desafios estiverem abaixo das suas habilidades e capacidades, tenderá ao relaxamento, tô embolada hoje, né? Tenderá ao relaxamento, por considerar a tarefa muito fácil e, em consequência, poderá experimentar o tédio e o desinteresse. É o que acontece, por exemplo, se você dá, sei lá, um videogame desses de criancinha para um adolescente jogar. Ele não vai achar legal jogar aquilo, porque o que ele tá
o que o jogo ali está oferecendo como desafio está muito abaixo das capacidades do adolescente, né? E a gente está falando aqui no caso do videogame, porque provavelmente é uma experiência que você já conhece de cor e salteado, mas a gente pode traduzir tudo isso que falou, por exemplo, para a situação da aprendizagem de um instrumento, ou para a situação da aprendizagem de música, de um modo geral, né? Quando que a pessoa se sente motivada a continuar aprendendo? É quando a tarefa que foi posta, por exemplo, o repertório ou a atividade musical que se propôs para a pessoa, é quando essa tarefa está num nível intermediário, ou seja, aquela tarefa não é muito desafiadora, a pessoa não vai ter muita dificuldade para conseguir fazer e de repente não vai dar certo e ela vai se frustrar, e ao mesmo tempo não é uma tarefa muito fácil também, que a pessoa vai, tá, isso aqui eu faço com o pé nas costas, então eu já nem vou me interessar por fazer, eu já não vou me motivar, tá ok? Então, o estado de fluxo surge, ou a motivação, a gente já vai ver daqui a pouquinho, ela surge quando a gente consegue chegar exatamente nesse nível intermediário ali das capacidades da pessoa, tá? Então o desafio não é nem muito alto, nem muito baixo. Aí, continuando a discussão, no parágrafo seguinte ali da página 52. Para que ocorra o fluxo, alguns componentes podem auxiliar nesse processo, conforme indica Csikszentmihalyi. Por exemplo, o estabelecimento de metas, né? Quando você tem uma meta a ser atingida, por exemplo, eu quero apresentar esse determinado repertório, sei lá, na festa do Dia das Mães, né? Se você estabelece esse tipo de meta, provavelmente você já está colocando um desafio ali para o teu estudante e ele vai estar mais propenso a se envolver em um estado de fluxo, em uma experiência de fluxo. Essa experiência aqui é ótima, né? Que a pessoa se concentra super para fazer, que a pessoa perde horas e horas e horas fazendo e perde a noção de tempo fazendo, né? Aí continuando, né? Então, conforme indica o Csikszentmihalyi, o estado de fluxo, as experiências de fluxo podem ser conseguidas, por exemplo, com o estabelecimento de metas, com a experiência da emoção e das operações cognitivas, né? Ou graças a essa experiência da emoção e das operações cognitivas, como a concentração. Vamos esmiuçar um pouquinho isso na sequência. Inicialmente é necessário que o sujeito tenha metas claras para organizar suas atividades. Então, como eu dizia, ele tem que ter, por exemplo, aonde ele quer chegar com aquela atividade. Onde eu quero chegar estudando esse repertório? Quero chegar em apresentar ele na festa do Dia das Mães, né? Seguindo, o foco em metas ajuda-o a seguir para uma etapa de concentração, que é o segundo momento que a gente viu, né? Que existem ali as operações cognitivas, e a concentração é uma dessas operações, né? Então a pessoa vai se concentrar, ela vai se envolver com a tarefa se ela tem uma meta a ser atingida, né? Então o foco em metas ajuda o sujeito a seguir para uma etapa de concentração, isto é, para um processo de operação cognitiva que focaliza a energia psíquica e ordena a atenção, ou seja, para o estado em que o sujeito vai pegar todas as energiazinhas dele cognitivas, psíquicas ali, e vai botar elas para ficar concentrado, para ficar atento naquela atividade que ele tem que fazer. Por exemplo, ensaiar o repertório para a festa do Dia das Mães. Aí, seguindo, continuando ali, né? Tendo, portanto, metas claras e o foco da atenção, esse sujeito pode vivenciar o fluxo, né? E essa experiência que é carregada de uma carga emocional, ou seja, que é super prazerosa, que é super gostosa, né? Isso é, vivenciar uma emoção positiva, como alegria, felicidade, satisfação, né? E a gente até pode relacionar essa teoria do Csikszentmihalyi, do estado de fluxo que a gente acabou de ver, com o que a gente discutia agora há pouquinho, né? O quão é importante a gente vivenciar experiências positivas, né? Ter vivências afetivas positivas para que a gente se sinta motivado, para que a gente desenvolva uma capacidade de autorregulação, uma crença de autoeficácia grande, né? Então repare que tudo isso que a gente está dizendo aqui, a gente está falando exatamente a mesma coisa, só que recorrendo muitas vezes a teorias diferentes, a explicações diferentes, né? Então aqui o que o Csikszentmihalyi está dizendo pra gente? Que a gente se envolve com uma tarefa, a gente fica altamente engajado a fazer uma determinada tarefa quando a gente vivencia um estado de fluxo. E como que eu vivencio um estado de fluxo? Tendo metas claras, conseguindo me concentrar, conseguindo focar minha energia psíquica, a minha atenção para desenvolver aquela meta e, consequentemente, vivenciando uma experiência positiva, né? Um sentimento positivo ao ver que eu consigo fazer aquilo, ao experimentar aquela própria tarefa, né? Então repara que a gente acabou de dar uma resposta também para o como que acontece a motivação, ok?
Então, fazendo uma síntese zona de tudo isso que a gente discutiu aqui no texto de hoje sobre motivação, bora aqui comigo que a gente vai relembrar alguns trechos, a gente vai fazer um resumão aqui grande. O que é motivação, então? A gente viu no texto de hoje que a motivação tem a ver com esse motivo, né? Com o que nos move, com o que nos faz se colocar em ação para fazer uma determinada tarefa, né? Uxi, o neném acabou de acordar da soneca. Voltando para a nossa pergunta, o que era motivação? A motivação também é um processo psicológico, como a gente diz, é uma coisinha que acontece lá na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa cognição ou no nosso psicológico, né? Então a motivação é um processo psicológico direcionado para um fim, ou seja, é algo que a gente faz, é uma ação que a gente executa visando um objetivo, visando um fim, né? E ela ainda envolve uma energia que é direcionada para um objetivo, né? Dizendo em outras palavras, né? Ainda o que é a motivação? Ela pode ser de dois tipos, ela pode ser intrínseca, como a gente viu, que é aquela que parte do próprio sujeito, ou ela pode ser também extrínseca, que é aquela que parte do ambiente. Lembrando aqui o que a gente entende como ambiente, não são só as coisas, né, mas são também pessoas e instituições, tá bom? É tudo aquilo que nos cerca, de um modo geral, inclusive coisas que não são físicas, né, que a gente geralmente entende como ambiente, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta. A gente também se perguntava como que a gente consegue a motivação, como que as pessoas se motivam. A gente viu no texto de hoje que essa resposta pode ser dada por algumas teorias, por alguns teóricos, e cada teoria, cada teórico desse vai explicar a questão de uma forma diferente, né? A gente viu que para a teoria da autodeterminação de Deci Ryan, a motivação ela pode ser conseguida por meio do quê? Da internalização, ou seja, dessa introjeção ali, da motivação que é extrínseca, ou seja, a motivação começa fora, ela começa partindo dos outros, ela começa partindo do ambiente, mas pouquinho a pouquinho o sujeito internaliza, ele toma para si essa motivação que vem de fora, né? Esse empurrãozinho que está vindo do ambiente. Por meio desses estímulos externos, né, que são, então, para a teoria do Deci Ryan, né, como que acontece a motivação? É por meio desses estímulos externos, que tem a ver com pais, professores, colegas, sociedade, etc., que são apropriados pelo sujeito em diferentes níveis. A gente discutia, né, que essa apropriação ela pode acontecer no nível da introjeção, que é quando eu faço porque minha mãe mandou, né, e eu não tomo para mim, de fato, aquela motivação continua sendo extrínseca, ela partiu do outro, ela não tem nada a ver comigo. Também existe o nível da motivação identificada, que é quando eu ainda reconheço que partiu do outro, mas eu me identifico com aquilo, eu até me reconheço, eu até tenho um desejo que é um pouco meu em fazer aquilo, né? E chega no último nível, que é o integrado, que é quando essa motivação extrínseca se confunde com a própria motivação intrínseca. É quando eu faço, não mais porque minha mãe mandou, embora possa até ter começado com a minha mãe mandando, né? Mas eu faço porque agora é um desejo meu, eu faço porque eu internalizei, né? Ou eu integrei de forma bastante profunda aquela motivação que veio de fora, né? Continuando ainda, a gente tem uma outra teoria, uma segunda teoria, como a gente viu no texto de hoje, que vai explicar um pouquinho como que acontece esse processo de motivação, que é a teoria social cognitiva do Bandura. Essa teoria vai falar em algumas palavrinhas específicas, né? Uma delas é crença de autoeficácia, né? O que é uma crença de autoeficácia? É aquela crença que a pessoa tem nas capacidades dela própria, né? De conseguir realizar uma determinada tarefa. Então, segundo essa teoria do Bandura, a motivação depende das crenças de autoeficácia que o sujeito possui. Se o sujeito possui crenças de autoeficácia, ele vai ser motivado a fazer uma determinada tarefa. Se o sujeito não possui crenças de autoeficácia, ele não vai se motivar a fazer uma determinada tarefa. E como é que essas crenças de autoeficácia elas surgem, né? Como é que a gente consegue fazer com que a pessoa desenvolva altas crenças de autoeficácia? Primeiro, vivendo experiências pessoais de êxito, conseguindo sucesso, fazendo alguma coisa, né? Segundo, através de experiências vicárias, ou seja, como a gente viu, observando outras pessoas fazerem aquela tarefa. Terceiro, por meio de verbalizações persuasivas, ou seja, quando alguém te convence a fazer, né, falando, quando alguém te convence a fazer alguma coisa.
Ou o quarto é por meio de reações afetivas, ou seja, quando a pessoa vivencia emoções positivas, vivencia ali experiências positivas relacionadas àquela coisa, né? É fazendo essas 4 coisas que a pessoa desenvolve uma crença de autoeficácia bastante elevada, né? Ainda essa teoria do Bandura diz pra gente que os sujeitos tendem a selecionar tarefas em que se sintam competentes. Ou seja, as pessoas vão se sentir motivadas para fazer aquilo que elas se sentem competentes a fazer, né? Como eu dizia, quanto maior é a crença de autoeficácia, maior é a motivação para aquela determinada tarefa, né? Então a gente pode pensar também que as pessoas não têm uma única crença de autoeficácia sobre si mesmas, né? Eu, por exemplo, tenho uma crença de autoeficácia muito baixa com relação à dança, né? Eu não me julgo capaz de dançar, né? Então eu provavelmente não vou dançar. Mas isso não quer dizer que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa na minha vida. Tem várias coisas que eu me julgo capaz de fazer, né? Por exemplo, sei lá, comer, né? Eu me julgo muito capaz de comer super bem, né? Brincadeira, tô dando um exemplo bobo, né? Mas enfim, todos nós temos coisas que a gente se julga super capaz de fazer e coisas que a gente não se julga tão capaz assim de executar. Seguindo, essa teoria do Bandura, ela ainda fala sobre uma outra palavrinha que é a autorregulação, né? E essa teoria vai dizer que a motivação também depende da nossa capacidade de autorregulação, ou seja, a gente também precisa autorregular a nossa própria motivação, para que a motivação fique de pé, né? Se a gente não autorregula, ou seja, se a gente não monitora, se a gente não organiza a nossa própria motivação, a gente também não se motiva. Seguindo, a gente viu que tem uma terceira e última teoria aqui, que a gente discutiu no texto, que vai responder para a gente um pouco essa perguntona, né? Como que a gente se motiva, ou como que a gente motiva uma outra pessoa, por exemplo, um aluno, para aprender música, né? Essa é a teoria do fluxo, que a gente discutiu, do Csikszentmihalyi, que vai dizer que a motivação, ela envolve vivenciar experiências de fluxo. E o que era realmente, o que era, na verdade, uma experiência de fluxo, é aquela experiência que você faz de forma altamente concentrada, que você faz perdendo a noção de tempo e que gera muito prazer, né? Que gera sentimentos positivos. Então isso é uma experiência de fluxo, isso é um estado de fluxo, né? E a motivação, ela na verdade está intimamente relacionada com o estado de fluxo. Quando você está vivenciando um estado de fluxo, você está altamente motivado para fazer determinada coisa, por exemplo, para jogar videogame, né? Quando você vivencia o estado de fluxo, quando você perde a noção das horas, quando você está tendo muito prazer, sei lá, quando você está fazendo altamente concentrado ali o teu jogo de videogame, você está, em outras palavras, altamente motivado para jogar videogame, né? Ou quando você estuda um repertório, quando você faz qualquer outra atividade vivenciando um estado de fluxo, você está altamente motivado a fazer aquela atividade, né? E como que a gente consegue dar o start, como que a gente consegue vivenciar um estado de fluxo, ou como que a gente consegue provocar um estado de fluxo num aluno nosso? Segundo o Csikszentmihalyi, é fazendo um passo a passo, digamos assim, né? Envolvem algumas etapas. Primeiro, é preciso ter metas claras, é preciso ter um objetivo, é preciso saber onde você quer chegar fazendo aquela coisa, aquela ação que você espera que a pessoa faça de forma altamente motivada, né? Por exemplo, quando você está jogando videogame, a tua meta bastante clara é chegar é zerar o jogo, né? Ou é chegar no chefão final, né? Isso é a tua meta. Quando você está aprendendo um novo repertório, quando você está aprendendo a tocar um instrumento, aí as metas são tocar em público, tocar para a minha namorada, tocar no casamento do meu tio, enfim, essas coisas todas que as pessoas estabelecem para si como metas, né? Então, o primeiro passo ali para você vivenciar o estado de fluxo é ter metas claras. Segundo, é mobilizar operações cognitivas, ou seja, é focar a atenção naquela tarefa. Terceiro, é vivenciar o estado de fluxo, ou seja, é vivenciar emoções positivas relacionadas àquela ação, ok? Em síntese, então, isso era o que dizia o texto de hoje. Essas eram as respostas para as nossas questões norteadoras de leitura, tá bom?